Opa, bom dia, bom dia. Bom dia, prof. Tudo bem, galera? Tudo bem, professor? Como vocês estão? Estamos bem, eu acho. Estamos bem? E contigo, professor, tá bem aí? Tudo bem. Um pouco de saco cheio, né, da quarentena, mas tudo bem. Complicado, né? Complicado. Vocês descansaram nas férias? Tentamos, né, professora? 15 dias é diferente de um mês. É, né? E férias que também não dá para fazer nada é complicado também, né, gente? Realmente. Mas, galera, gente boa, coloquem um nome no chat, por favor, para mim, para que depois eu possa fazer a chamada e colocar lá para vocês. Aqueles que não estiveram vai receber uma mensagenzinha. Vocês não participaram da aula hoje. O que aconteceu, né? Bom dia, prof. Oi, Rê, tudo bom? Tudo. Tudo. Essa é voz de sono? Dá uma preguicinha na segunda-feira, né? Uhum. Mas pensem que nós já chegamos a agosto já, gente. Metade do ano já foi, olha que loucura, né? E metade do ano assim, ó, à distância. Dureza, viu? Dureza. Bom, acho que quem já entrou, já entrou. Quem não entrou, vai entrar daqui a pouco. Não é não? Não é não, gente? Ó, presta atenção. Quem tá aí com o conteúdo em dia e tudo mais, vai lembrar que Pera aí. Vai lembrar que nós paramos justamente falando sobre a transferência da família real para o Brasil. Lembram disso? Lembram ou não? Nós terminamos a Revolução Francesa, certo? Após a Revolução Francesa, nós temos a ascensão de Napoleão Bonaparte. E Napoleão, no intuito de promover a industrialização da França, né, e estrangular a economia inglesa, ele decreta o bloqueio continental. O decreto do bloqueio continental determina que os países do continente europeu estavam proibidos de comercializarem com a Inglaterra, sob a pena de invasão militar dos seus territórios. É exatamente isso que vai impulsionar a família real portuguesa a se transferirem para o Brasil, porque o território português foi invadido por tropas napoleônicas, certo? O que significa dizer, então, que a partir de 1808, nós, que éramos colônia de Portugal, passamos a ser a sede do Estado português. E isso é uma peculiaridade de todas as colônias do mundo. Fomos nós, não sei se podemos dizer assim, né? Mas fomos nós os agraciados em nos tornarmos justamente a sede do Estado explorador, o que modifica por completo a nossa condição colonial. Por completo, mentira, né? O que vai modificar alguns aspectos dessa condição colonial. E esse momento é um momento importante, é o que nós chamamos de período joanino,
tá? Que vai da chegada da família real aqui em 1808 até 1821, quando eles voltam para Portugal, para o nosso processo de independência. É crucial entendermos o período joanino para a gente entender o desdobramento da nossa independência, porque muitos aspectos que serão construídos aqui durante 1808 a 1821 é que dará vaza, né, para o nosso processo de independência da forma como ele ocorreu em 1822, certo? Então, nós falamos sobre esses elementos aqui na nossa última aula antes das férias, e toda essa transferência foi acordada com a própria Inglaterra, tanto que a Marinha Inglesa vem escoltando a família real até o Brasil. Comentamos sobre essa viagem, né? Foi uma viagem um tanto quanto caótica, muita coisa fica esquecida em Portugal, uma população que ficará basicamente desprotegida e que vai promover um processo de enfrentamento bastante intenso contra as tropas napoleônicas. Mas o nosso olhar aqui precisa vir para o Brasil. O que muda, né? O que será diferente aqui após a chegada da corte? E quando eu falo da chegada da corte, eu estou falando de uma população de 15 mil europeus, basicamente, né? Que vão ter que se adaptar a essa estrutura diferente do mundo da onde eles são provenientes, né? É por isso que a colônia vai passar por algumas alterações, justamente para viabilizar a permanência e as novas relações econômicas no Brasil a partir de então, né? A Europa fechada nas guerras napoleônicas, uma Inglaterra que tem interesses cada vez mais amplos, justamente pelo fato do mercado europeu estar fechado para a sua economia, né? Sobre a égide aí de Napoleão Bonaparte. E aí nós paramos falando justamente sobre as primeiras medidas que serão tomadas pelo nosso príncipe regente, Dom João VI, certo? Dom João é regente porque a rainha de Portugal, sua mãe, Dona Maria, ainda estava viva, só que por problemas de saúde, né? Ele que está no exercício do poder, ok? Então, primeira medida, abertura dos portos às nações amigas, lá em 1808. Esse é um ponto que já vai alterar o conceito da condição colonial. Opa, deixa eu pôr o microfone aqui para melhorar o áudio aí para vocês, né? Esqueci. A saída de áudio de vocês para mim tá fechada, tá? Então, qualquer coisa, faça uma pergunta pelo chat e depois, ao final, eu abro a saída de áudio aqui para vocês. Primeiro ponto, então, nós temos uma colônia que até então, né, tinha os seus portos fechados. A comercialização da colônia estava submetida ao pacto colonial. Toda relação comercial acontecia exclusivamente com a metrópole portuguesa, certo? Ah, Ciana, mas muitos produtos ingleses eram consumidos aqui no Brasil desde sempre. Sim, só que esses produtos ingleses chegavam aqui via companhias comerciais portuguesas, né? Então, nós tínhamos a metrópole, digamos, no meio do caminho, entre nós e todo o restante. Com a abertura dos portos às nações amigas, e as nações amigas, e leia-se Inglaterra especialmente, nós temos essa liberação. Então, significa dizer que nós poderíamos comercializar diretamente com os ingleses e comprar produtos diretamente dessas nações, o que na prática significa uma maior lucratividade quando se vende e uma maior economia quando se compra, justamente porque nós não temos mais, né, esse monopólio, esse pacto colonial, essa exclusividade aí nas relações entre Brasil, Portugal e o resto do mundo, tá? Outra coisa, tomada aqui em 1808, o Alvará da Liberdade Industrial. Deixa eu pegar minha caneta aqui para ir marcando o que eu estou falando.
o alvará da liberdade industrial, coisa que até então era proibida aqui na área colonial, justamente por conta do exclusivo metropolitano, né? Os produtos industrializados eram importados para cá, né? E a colônia produzia justamente os gêneros agrícolas, as matérias-primas. Agora, o produto pronto era comprado, consumido justamente dos outros países. Com a vinda dessa nobreza, dessa burguesia para o Brasil, então essa galera precisava de ocupação, né? Toda boa parte dessas pessoas que para cá vieram fugindo das invasões napoleônicas precisavam manter alguma atividade econômica em curso. E aí, então, o que nós temos? A liberação dessa atividade industrial para que eles pudessem realizar alguma atividade econômica aqui dentro do território brasileiro, o que já vai contribuir para pequenas mudanças nesse cenário colonial, um cenário que era desprovido justamente de manufaturas, né? Aqui, a produção do açúcar estava dentro da lógica, né, de uma manufatura, mas aqui nós vamos ganhar uma abertura para a possibilidade da produção de outros produtos. Além desses tratados de 1808, nós temos novos tratados em 1810. E aí esses tratados serão tratados diretamente com a Inglaterra, que vão alterando cada vez mais as condições econômicas aqui nesse Brasil, que se tornou uma metrolônia, como alguns historiadores chamam. O que é uma metrolônia? A mistura de metrópole com colônia no mesmo espaço geográfico, certo? Sobre o que versa esses tratados de 1810? Tarifas preferenciais para os produtos ingleses. Então, as tarifas alfandegárias sobre os produtos provenientes da Inglaterra pagariam taxas preferenciais em relação a todas as outras nações. Então, a gente fala aí de tarifas de 12%, 13% para produtos ingleses, tarifas de 15%, 16% para produtos portugueses e os outros produtos, tarifas alfandegárias superiores a esses valores. O que significa dizer que nós estamos cada vez mais nos tornando dependentes dessa produção inglesa, certo? Nós estamos sobre a administração política de Portugal dentro do nosso território, só que nós estamos nos tornando economicamente muito dependentes da Inglaterra. Além dessas tarifas preferenciais, esses tratados de 1810, que é chamado Tratado de Aliança, Comércio, Amizade e Navegação com a Inglaterra, os ingleses teriam direito de extraterritorialidade aqui dentro do Brasil. Então, significa dizer que qualquer crime, por exemplo, que eles viessem a cometer aqui no território brasileiro, eles não seriam julgados pelas leis do próprio Brasil, e sim pela legislação da própria Inglaterra, certo? Não só isso, mas também é um tratado que acordará o fim do tráfico negreiro até o ano de 1825. Então, que o Brasil, nesses 15 anos aí, teria que abolir o abastecimento da mão de obra escrava aqui dentro do Brasil. A Inglaterra faz isso justamente tentando ampliar cada vez mais o mercado consumidor pelo mundo. Os escravos não são consumidores, a Inglaterra já
estava, né, colhendo os frutos da primeira Revolução Industrial. Então, a exigência, a necessidade de mercado consumidor, ela é cada vez mais ampla. E como aqui dentro do Brasil nós temos a maioria da população sendo africanos escravizados, acabar com o tráfico levaria o Brasil, em um curto espaço de tempo, à adoção de uma mão de obra livre e assalariada, né? O que contribuiria para o aumento da compra desses produtos que entram no mercado com tarifas preferenciais, tá? Obviamente, né, aqueles que lembram um pouquinho de história do Brasil sabem que isso aqui não vai acontecer, mas a princípio o tratado de 1810 trazia, né, essa cláusula aí, essa determinação. E também que os ingleses teriam liberdade de culto, só lembrando aí que Portugal é essencialmente católica, né? O catolicismo vigora aqui no Brasil, então os ingleses, sejam eles puritanos, anglicanos, teriam liberdade de culto dentro do nosso território, certo? Ou seja, percebam que há uma série de itens aí que são favoráveis justamente aos ingleses, certo? E se essas são as medidas relacionadas às questões econômicas, nós temos outras medidas que são importantes para que a gente possa entender a configuração do Brasil entre 1808 e 1810, certo? Como, por exemplo, uma política externa imperialista por parte de Dom João VI, né? Em reação à invasão napoleônica ao território português, nós temos aqui no Brasil uma política também de expansão sobre os territórios que eram áreas coloniais da França, como é o caso da Guiana Francesa. Então, a Guiana Francesa será invadida pelo Brasil e sendo incorporado a esse território. E o processo de independência que havia começado no Uruguai, com toda uma discussão acerca da reforma agrária, o Uruguai, que não é colônia francesa, é colônia espanhola, mas que aproveita justamente as guerras napoleônicas, né, todo o cenário internacional para começarem a discutir esse processo de rompimento, também será invadido pelo Brasil. Então, a banda do Uruguai, a chamada província cisplatina, será incorporada ao território brasileiro. E é claro que a presença do Estado português aqui requer e exige uma série de medidas, inclusive burocráticas, institucionais. Então, será criado aqui no Brasil órgãos administrativos para dar conta justamente dessa presença do Estado português aqui e também para viabilizar esse controle sobre essa região. Então, aqui no período joanino, nós teremos a criação do Banco do Brasil, a criação da imprensa régia dentro do território, para que pudessem noticiar, publicar aquilo que está rolando, né, na corte, quais são as medidas tomadas por Dom João, para que saísse, né, informações fresquinhas acerca do cotidiano aqui do Brasil. Nós teremos um investimento na área educacional, então a criação das academias de belas artes e militar, também a Faculdade de Medicina de Salvador, depois do Rio de Janeiro, né? Inclusive para que os filhos desses portugueses que vieram para cá com a transferência da corte pudessem estudar, para empregar, inclusive, os membros da própria nobreza portuguesa, então eles que são
os primeiros professores aí nessas academias, o exército que veio para cá junto com a família real, né, o exército português, então, para realizarem esse tipo de trabalho na academia militar, certo? E todo esse cenário, ele vai ganhar um novo status em 1815. Por que em 1815? Justamente porque Napoleão Bonaparte havia sido derrotado, tá? Primeiro ele foi derrotado, exilado na ilha de Elba, depois ele volta para o governo dos 100 dias e é exilado novamente. E depois do seu segundo exílio, né, depois da derrota dele na Batalha de Waterloo, nós temos a Europa organizando o Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena? Digamos, de maneira bem popular, que foi uma reunião para organizar a Europa depois das guerras napoleônicas, tá? Então, lá no Congresso de Viena ficou decidido que, primeiro, todas as fronteiras voltariam ao seu status, né, à sua demarcação anteriores à Revolução Francesa. Todas aquelas monarquias que foram destronadas por conta das invasões napoleônicas deveriam reassumir o seu poder. E também o equilíbrio europeu e a criação da Santa Aliança, que não nos interessa necessariamente aqui nesse momento. Mas o Congresso de Viena, ao determinar, então, que as monarquias deveriam ser restauradas, significa dizer, então, que a família real, né, a família Bragança, deveria assumir o trono em Portugal, poderia voltar para Portugal. E a decisão de Dom João VI foi justamente por permanecer no Brasil. A decisão de Dom João VI em permanecer aqui no Brasil vai elevar o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Significa dizer que Dom João, nesse momento, né, governaria Portugal estando aqui no Brasil. Essa é a grande mudança aqui em 1815. Então, o Brasil vai ser elevado à condição de Reino Unido, o que desconfigura toda essa ideia de colônia, né? Somos Reino Unido a Portugal. Algumas medidas serão tomadas em relação à alteração econômica daquilo que já foi estabelecido até então? Não, né? Mas politicamente significa que nós ganhamos um plus, né? Ganhamos justamente um novo status. Significa dizer que nós estamos cada vez mais nos distanciando dessa condição de colônia. No entanto, e aí nós temos um Brasil, especialmente a partir do Rio de Janeiro, que vai ganhando um caráter mais urbano, né? Nós temos a construção Jardim Botânico do Rio de Janeiro, nós temos uma cidade do Rio de Janeiro que vai ganhando novos status, né? Uma nova condição urbana pela presença justamente dos portugueses e da família real aqui. Só que não pensem vocês que a vinda da família real e essas medidas todas que estão sendo tomadas aí agrada a toda a população colonial, tá? Não agrada, mesmo porque a presença deles aqui vai onerar e muito esse processo, os tributos, né? A arrecadação de impostos. Então, por mais que houvesse uma economia no consumo de produtos que não contavam mais com esse intermédio da metrópole, mas nós temos mais impostos que estão sendo cobrados pela família real, da população colonial. E, especialmente, nós temos um movimento que eclode em 1817, a chamada Revolução Pernambucana, que é uma revolução que nos permite compreender o quanto existem setores da sociedade que estavam insatisfeitos
com a vinda, a permanência, o status de nova condição colonial, que não é colonial, que foi dado para o Brasil desde 1808 e que vem se alterando até então, né? E Pernambuco vai se levantar porque eles amargam uma crise econômica desde da insurreição pernambucana lá de 1654, com a expulsão dos holandeses do nosso território, né? Desde da segunda metade do século XVII, que o açúcar, né, o açúcar pernambucano, perdeu o seu alto valor. E depois da insurreição pernambucana, nós sabemos muito bem que o grande investimento do Brasil foi para a busca de metais preciosos, e quando eles encontram metais preciosos no interior do Brasil, a região do Nordeste, que outrora tinha sido a galinha dos ovos de ouro, ela é uma região que ficará lá esquecida, né? Tanto que Salvador deixa de ser a capital, né? A elite nordestina que tanto lucro deu para a metrópole portuguesa vai amargar esse esquecimento. E aí nós temos um eixo econômico que foi transferido para essa região centro, sudeste, sul, né? E com a vinda da família real, nada disso se altera. Aliás, muito pelo contrário. Nós temos impostos cada vez mais elevados, investimentos nessas áreas nenhum, os impostos eram utilizados basicamente para manutenção da corte no Rio de Janeiro, ou seja, que vantagem Maria leva, né? Essa é a grande questão. E o intuito da Revolução Pernambucana era promover uma separação do território controlado pelo Estado português, né? É um movimento de caráter liberal, republicano, influenciado por tudo aquilo que já tinha rolado nas 13 colônias, com a independência das 13 colônias, né? A Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, que adotam uma república presidencialista a partir do final da Guerra de 1781, a partir da experiência francesa também, da República Jacobina, são os ideais iluministas que estão circulando pelo mundo. Então, é um movimento de caráter republicano, é um movimento que versa sobre essa liberdade de consciência e imprensa, e eles queriam também a abolição desse excesso de impostos que recaíam sobre essas propriedades, né? Não só Pernambuco, mas eles também vão ganhar apoio de regiões vizinhas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, e é um movimento que não concretizará o seu objetivo, porque nós temos uma forte repressão por parte de Dom João VI, que nessa ocasião já nem era mais o governante regente, e sim o rei, porque Dona Maria Louca havia morrido no início de 1816, então a rainha havia morrido e ele já tinha assumido nessa circunstância enquanto rei propriamente dito, certo? Então, aqui nós temos esse movimento que determina justamente essa insatisfação de muitas regiões, especialmente aí do Nordeste, com a administração portuguesa, mesmo estando em território brasileiro, certo? Meus queridos, até aqui, alguma dúvida? Não, professor. Não, professor. Não? De boa, tranquilex? Sim. Então, beleza. Vamos tomar uma água, um café, um pão, e daqui a pouco a gente volta a mais uma aula, tá? Beleza. Falou, queridos. Falou. Falou, professor.